Senadora Gleice Hoffmann, o resultado já era esperado? Era esperado. Nós já tínhamos a avaliação de que nessa fase do processo, que é a fase da pronúncia e que exigia apenas maioria simples, a gente não iria conseguir reverter os votos para ter uma maioria aqui no plenário. Nós pretendíamos mesmo manter o nível de votação que nós tivemos na admissibilidade. E de certa forma isso aconteceu. Embora tendo um voto a menos, mas tivemos 2 votações com os 22 votos. Isso para nós era importante. Daqui para frente é uma discussão que nós vamos ter com os senadores. O que importa é a votação final. E continuamos naquela meta de ter 6 a 7 senadores, alguns já com conversas bastante adiantadas, mas que também não viam necessidade de fazer uma exposição agora nessa fase do processo. Então eu estou ainda muito otimista e esperançosa que a gente, na última votação no final de agosto, realmente reverta esse processo. Para esclarecer para os ouvintes da Rádio Senado, esses 6 senadores é porque na votação final é necessário um quórum qualificado de 2/3, ou seja, os senadores pró-impeachment precisarão de 54, 55 votos. E os senhores precisam tirar 6 votos dos 59 que eles obtiveram nessa votação? Isso, mais ou menos isso. Quer dizer, nem tanto precisamos ter voto como eles não podem ter os 54. Então, se o senador votar ou não vier votar, isso para nós é votar conosco contra o impeachment ou por acaso não vier votar, do ponto de vista do resultado, é indiferente. O que não se pode é ter o quórum qualificado para fazer o afastamento definitivo da presidenta. Nessa etapa, haverá alguma estratégia nova? Porque os senhores praticamente rebateram todas as acusações, com laudos, com testemunhas. Nessas próximas 2 semanas ou 3 semanas, qual a estratégia que os senhores vão apresentar? Conversar muito com os senadores, eu acho que isso é importante, já tem vários senadores nessa operação de conversa. Continuar os argumentos, eu acho que o trabalho que nós fizemos na comissão do impeachment e mesmo aqui no plenário, mostrando o que eram os ditos crimes que a presidenta cometeu, foi muito importante porque a população está vendo que não é crime, está tendo uma pressão externa ao Congresso, os próprios senadores também estão vendo isso, ou seja, como é que vai condenar a presidenta por pedaladas, por decretos, pedaladas que o próprio Ministério Público mandou arquivar, decretos que eram 6, acabaram em 3 e extremamente frágeis. Eu li ontem um que é de R$365 mil o valor, que é um convênio com a Codevasf e com a CEMIG que não podia nunca ser utilizado para superávit primário. Então tem muitas coisas pouco esclarecidas, o que é muito ruim. Senadora, alguns deputados vão recorrer à Organização dos Estados Americanos pedindo a suspensão do julgamento. Como é que a senhora rebate críticas de que esse é um processo interna corporis, ou seja, é do Brasil, a OEA não tem nada a ver com isso? Acho que democracia nunca é uma questão interna corporis, né? Quando a democracia pode estar fragilizada, eu acho que as forças políticas têm o direito e talvez até o dever de recorrer a quem puder para fazer esse debate e salvar a democracia. E eu acho que é extremamente correto o que os deputados estão fazendo. No julgamento, os senhores terão 6 testemunhas, já definiram os nomes? Ainda não todas. Estamos definindo com o advogado de defesa da presidenta, o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Eu acredito que até uma semana antes desse julgamento final, até iniciá-lo, nós vamos ter os nomes. Já a definição se a presidente vem aqui ao plenário se defender? Ainda não, mas é muito provável que venha. Eu acho que seria importante para ela, para a nação e para essa casa também. Senadora Gleice Hoffmann, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado. Eu que agradeço.